Vamos aí na parte 2 da direito de sucessões. Vamos começar diferenciando a indignidade da deserdação. A indignidade, ela decorre de lei. Então, pressupõe, é uma vontade presumida porque ela pressupõe que, como a gente viu, né, todas as ofensas no outro vídeo, que o testador não vai querer que aquela pessoa que cometeu aquelas ofensas participe da sucessão, seja herdeiro. Então, ela é presumida. Então, ela decorre de lei e afasta qualquer herdeiro. Pode ser herdeiro legítimo, pode ser herdeiro aparente, qualquer tipo. A deserdação, ela já é por meio de testamento. Então, a lei ela não supõe que o testador quer isso. Então, o testador ele tem que expressar a sua própria vontade. Então, ela só pode afastar os herdeiros necessários. Quem são os herdeiros necessários? São os ascendentes da linha reta, os descendentes e os cônjuges. Bom, vamos aprofundar aqui na deserdação, né? Ela também é taxativa como indignidade. Quais são o que a lei prevê, né? A ofensa física, a injúria grave, relações ilícitas com madrasta ou padrasto. Aqui, essas relações ilícitas dizem respeito a relações sexuais ou também namoros ou relações íntimas indiscretas e suspeitas. E a outra é o desamparo do ascendente, que pode ter problema mental ou grave enfermidade. Então é do tipo que é o herdeiro que desampara o ascendente, por exemplo, o avô, ele tendo problema mental ou grave enfermidade. A deserdação, ela é de cunho declaratório. Por quê? Porque aquela história de que a lei não presume que o testador vai achar aquilo. Ele não presume que o testador vai querer que deserde aquele herdeiro que desamparou o ascendente ou que teve relações ilícitas com a madrasta e o padrasto. Então, o testador, ele só pode se ele alegar uma desses motivos. Então, o testador ele não pode pegar aquela sua parte que são para os herdeiros necessários, porque a deserdação ela recai sobre os herdeiros necessários. Ele não pode dispor sobre essa parte, somente nesses casos. Essa outra parte que é a ameação disponível, como foi visto, outra 50%, né? Ele pode dispor como bem entender, com a condição que ele bem entender. Então, vamos ver aqui. O deserdado, ele pode impugnar e o beneficiário tem que provar que merece. Então, o deserdado, quando ele sofre a deserdação, né, por exemplo, o de cujos morre, e o deserdado fica sabendo, né, o herdeiro, que seria herdeiro, sabe que ele é deserdado, então ele pode impugnar. Qual é o prazo? 4 anos da abertura da sucessão após o de cujos morrer, tem 4 anos após a abertura da sucessão. Enquanto isso, o beneficiário, né, por exemplo, tem 2 filhos. Este daqui foi deserdado, então este daqui foi beneficiário de toda aquela herança que ia ser deste, como se este nunca tivesse existido. O beneficiário ele tem que provar que merece, ou seja, que existiu motivo para esse deserdado ser efetivamente deserdado. Então, ele deve acionar provando que existe motivo para o deserdado ter sido assim decretado, né? Qual é o efeito disso? Se o indigno ou o deserdado for realmente considerado assim, os seus filhos
recebem, mas o indigno ou o deserdado não recebem a herança. E como que chama essa herança que os filhos do indigno ou deserdado recebem? Bens herepitícios. Aí aqui tá, direito à despesa de conservação. E terceiro de boa-fé, vale da alienação. O que isso significa? Por exemplo, o deserdado tá lá na casa, tá morando há muito tempo, ele vai lá, conserva a casa, ele gasta dinheiro. Aí o Decujus morre e ele descobre que ele foi deserdado, ele não... Então ele tem o direito a restituir, né, a indenização por essas despesas que ele teve durante a conservação daquele bem, para o beneficiário simplesmente chegar lá e começar a se beneficiar disso. E ele que conservou, não. Então ele tem esse direito, o indigno ou o deserdado. O terceiro de boa-fé, que adquire aquela herança de um herdeiro que depois foi considerado deserdado ou indigno depois da sentença, porque a sentença que pode correr depois, porque geralmente se impugna e tal. Ele vai ser válida essa alienação. Esse terceiro de boa-fé vai ter dado de um herdeiro aparente. Por que herdeiro aparente? Porque o deserdado que vendeu para esse terceiro de boa-fé, só que ele não é mais herdeiro, ele foi deserdado, então ele é aparente. O terceiro de boa-fé acreditou que ele era legítimo. Ação de petição de herança. Essa ação ela pode ocorrer até antes da partilha. Antes da gente ir para essa ação de petição de herança, vamos dar uma aprofundada na deserdação ainda, naquela parte sobre as questões taxativas que são os motivos, né, para deserdar. Vamos lá. Então, primeiro tem a ofensa física, né, que ela é caracterizada, pode por tão somente lesões corporais de natureza leve, e independe também de condenação criminal, porque na indignidade, uma das ofensas é a vida, então é criminal. Aqui na ofensa física não precisa ser necessariamente criminal. Não basta ameaça, essas coisas, precisa ter o físico, né? Aquela ofensa mesmo que de natureza leve, que demonstre falta de afetividade. A injúria grave, ela deve ser feita diretamente contra o testador, né, o decujus. Não importa se essa injúria é feita contra o cônjuge ou filhos queridos. Já a ofensa física, ela pode recair sobre os ascendentes, descendentes e cônjuge. Já na injúria grave, sobre apenas o testador, o decujus que faleceu. A relação ilícita, eu já falei ali no comecinho, e o desamparo do ascendente já é óbvio. Então, vamos retornar lá à ação de petição de herança. O que acontece? Então, teve lá a morte do Decujus, aqui o Decujus morreu, e teve o seu sucessor, por exemplo, ele tem 2 filhos, mas aí teve um fora do casamento que ele não foi reconhecido, e ele sabe da morte, e aí ele entra com uma ação falando, viu, tô aqui, também sou herdeira disso tudo. Então, ele pode entrar com uma ação pedindo todo ou em parte. Aí, o que gera isso? Litisconsórcio, que significa, por exemplo, esse daqui surgiu do nada, né? Esses dois até então todo mundo sabia que eram filhos, esse aqui surgiu do nada. Então, começa a investigação de paternidade durante essa ação, esse processo, né? E aí junta o litisconsórcio, ou seja, cumula a investigação de paternidade, a ação dessa investigação, com a ação de petição de herança. Aqui, reserva o quinhão do herdeiro excluído até decidido de litígio. Então, por exemplo, se ainda não se sabe se ele é verdadeiramente sucessor não reconhecido, né, que era sucessor, mas não foi reconhecido, o juiz ele pode reservar o quinhão desse herdeiro até que seja decidido. Então, vamos lá, vamos ver quem que é legitimado ativo e quem é legitimado passivo.
O legitimado ativo é esse aqui. É aquele que se diz como sucessor legítimo, ou também testamentário. Legítimo é aquele por lei, que ninguém precisa dispor, a lei já fala automaticamente, princípio da Saizine. O testamentário é o testador, o de cujus morto, né? Ele vai dizer quem que é o herdeiro. Ou então, por exemplo, tem aqui o de cujus, que morre, tem 2 filhos, vamos supor aquele filho lá, e esse filho aqui morre e deixou um neto. Esse filho morre. Deixou um neto. Ele é sucessor desse herdeiro aqui. Só que ele não entrou, por algum motivo, no inventário, na partilha. Então, ele vai e entra com uma ação de petição de herança, porque o pai dele, né, ele quer a herança do avô. Existe também o herdeiro fideicomissário. O que significa? Este é dado por testamento. O fideicomissário é assim: o testador, ele diz que tal pessoa é herdeira provisoriamente. Ela põe no testamento, Maria vai herdar até José completar sua maioridade. Então, ela é provisoriamente uma herdeira, então é fideicomissário. E o cessionário da herança é aquele que vendeu a herança. Por exemplo, esse daqui vendeu e ele se arrependeu de vender. Ou será? Desculpa, vou corrigir. O cessionário da herança é que teve a herança vendida. Ele comprou e ele quer participar dessa herança, então ele tem o direito. O legitimado passivo é aqueles que estão ali recebendo a herança normalmente, não precisa acionar ninguém. Eles são os possuidores dos bens do de cujos. Eles já têm essa qualificação, né? Aí vem o herdeiro aparente. O herdeiro aparente é na posse dos bens da herança como se fosse herdeiro legítimo. A gente já viu quem são os herdeiros legítimos. Ou necessários, né? E ele é aquele herdeiro que tá na posse do bem. Então, quando você vê aquele ali, mas ele não é herdeiro, mas ele tá na posse do bem, quem olha de fora acha que esse aqui é o herdeiro legítimo. Então, esse é o herdeiro aparente. Se esse daqui o herdeiro aparente vender para terceiro, vai ser válido se ele for de boa fé. Se esse terceiro comprar desse daqui de boa fé, por exemplo, fulana vem aqui e compra a casa desse, só que ele acha que ele é herdeiro legítimo, então essa compra vai ser válida. Bom, vamos falar sobre a natureza da ação, né? Ela é real. Ela é real, então ela prescreve. Ela tem um prazo de prescrição, que é 10 anos após a aberta da sucessão, desculpa. Então, de cujos morreu, foi aberta a sucessão, então aquele que se considera sucessor legítimo e não está dentro, tem 10 anos para acionar. Se ele for menor de 16 anos, espera, a contagem do prazo vai ser após ele atingir a maioridade relativa. Aqui a gente fala que é diferente da investigação de paternidade, porque na ação de na petição de herança, ela é prescritível, porque ela é de natureza real. Ela pode acumular com a investigação de paternidade, lembra? Mas essa aqui ela não prescreve, porque ela é de direito pessoal. Então, é possível que o juiz ele espere investigar a paternidade para depois dar a sentença sobre a petição de herança. Mas a investigação de paternidade não prescreve. Bom, a ordem vocatória da herança. Vou falar bem brevemente aqui, primeiro os descendentes, que são, né, os filhos do decúgio, os netos, bisnetos, sem limite. Depois, os descendentes são os filhos com concorrência do cônjuge. Então, os filhos herdam
Eu já vou explicar lá na próxima, daqui a alguns minutinhos. Concorre com o cônjuge, o ascendente, que são os avós, os bisavós, com concorrência do cônjuge, ou cônjuge sobrevivente, ou os colaterais. Esse esqueminha aqui dá para perceber bem. Vamos começar primeiro com os descendentes. Então, o decujus morre. Para quem vai passar primeiro? Para os filhos, caso ele não tenha cônjuge, né? Vai passar tudo para os filhos, ou para os netos, ou para os bisnetos, né? Para a linha reta descendente. No caso de ter cônjuge, por exemplo, ele comprou uma casa e ele tem um cônjuge, né? Uma mulher, vamos dizer, um homem morreu e tem a mulher. E aí a casa sobrou a mulher com os filhinhos. 50% vai ser da mulher e 50% vai ser dos filhos. Por quê? Porque é o seguinte, essa casa estava dentro do patrimônio do decujus. Então, mas também está dentro do patrimônio da mulher. Então, 50% dessa casa é da mulher e 50% era do marido que morreu. Então, continua 50% dessa casa do patrimônio, vamos dizer assim. Vamos dizer que só tem essa casa, né? É em concorrência. 50% do patrimônio dessa mulher e os outros 50% que é o que pertence, na verdade, a totalidade dos bens que o pai tem é dos filhos. Resumindo, essa casa pertence tanto ao decujus quanto à esposa dele. Então, tá dentro do patrimônio dela quanto do dele. Então, todo o patrimônio dele vai para os descendentes. Mas todo esse patrimônio também pertence a ela, então eles concorrem esse mesmo patrimônio. Não divide o patrimônio do decujus, porque o decujus que morreu tem essa metade. E é essa metade que ele vai dar para os filhos. A outra metade ainda está com a mãe, ainda não passou para os filhos. Bom, vamos voltar lá. Se não tem filhos, não tem descendentes, o decujus concorrente com os ascendentes. Então, o cônjuge concorrente com os ascendentes. Então, se o decujus morre, vai tudo para o cônjuge, mas também para os ascendentes. Se não tem nem filho, não tem nem avô, pai, vai tudo para o cônjuge. Se não tem nada, vai para o colateral. Até o quarto grau, desculpa. O quinto grau não pode, que é o filho do primo, no caso, aí você vai vendo aqui. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, o quinto não pode. Então, quem que é legitimado a suceder? Os já nascidos, né, que são esses daqui que a gente já deixou claro. Os não nascidos mais concebidos por exemplo, o decujus deixa para a filha que está grávida. Então, ele deixa, sei lá, um terreno pro neto dele. Ele já põe no testamento que não nasceu ainda esse neto. Mas ele vai nascer, ele já tá concebido porque ela tá grávida. Eventuais filhos, no caso dela não tá grávida, ou dos filhos também, né? Não precisa ser só dela, só um exemplo. Forem ter filhos, mas nesse caso tem o prazo de 2 anos. Por exemplo, o decujus morre e fala assim no testamento: o filho do meu filho 1, né, meu neto, o eventual filho, né, do meu filho 1 vai receber um prédio que eu tenho. Então, ele morre. A partir do tempo que ele morre, da abertura da sucessão, conta o prazo de 2 anos até esse filho ter esse neto, esse eventual neto. Se ele não tiver, não vai mais pertencer se um dia ele for ter, daí vai direto pro filho. Então, eventuais filhos, desde que dentro do prazo de 2 anos, senão vai pro filho mesmo, não passa direto pro neto no testamento, porque lembra, o testamento ele pode dispor como bem entender, ele que escolhe
né, na parte de meação disponível. Ou então também para pessoa jurídica, né? Você pode deixar bens para pessoa jurídica, porque elas também têm patrimônio. O que é proibido? Testamenteiro, que é aquele que escreve o testamento, geralmente tabelião. Meu pai. Ou é proibido também o concubino. O concubino, ele é o amante, mas só é proibido se dentro do prazo de 5 anos. Se o testador que fez o testamento tá 5 anos separado de fato, que é aquela separação que um mora longe do outro, nem se falam mais, a convivência é insuportável, aí entra aqui nos legítimos essa amante, né? Mas, se tá dentro dos 5 anos, ele ainda é casado, não pode passar para amante. Então é isso, galera. Ficou faltando essa última parte aqui, mas já foi meio que passada no primeiro vídeo. E é isso aí, espero que eu tenha ajudado um pouquinho. Valeu!